vésperas da eleição presidencial, o país anunciou, Nicolás Maduro anunciou o fechamento de fronteiras terrestres e impediu a decolagem de um avião com ex-presidentes latino-americanos que viajavam para o país. Direto de Caracas, a repórter Luciana Tadeu nos traz os detalhes. Boa noite, Luciana. Oi, Caio, boa noite. Olha, menos de 48 horas das eleições, o clima aqui na Venezuela é de bastante tranquilidade, mas o dia foi marcado por essa polêmica de ex-presidentes latino-americanos que vinham aqui para a Venezuela a convite da oposição para acompanhar esse processo eleitoral. E o avião, segundo informou no seu próprio Twitter o presidente do Panamá, José Raul Molino, ele afirmou que o espaço aéreo da Venezuela estava bloqueado e que os ex-presidentes foram impedidos de viajar. A própria ex-presidente do Panamá, que foi uma das que foi impedida de viajar, a Mireia Moscoso, também postou vídeos em suas redes sociais dizendo que estava sendo o voo, que era um voo comercial, estava sendo impedido de decolar pela presença dos ex-presidentes. Também estavam nesse grupo o Tuto Quiroga, ex-presidente da Bolívia, o Vicente Fox, ex-presidente do México, e o Miguel Ángel Rodríguez, ex-presidente da Costa Rica. São pessoas que não vinham à Venezuela a convite do Conselho Nacional Eleitoral, vinham a convite da oposição. O governo venezuelano, por meio do Instituto de Aeronáutica Civil, também o Ministério dos Transportes, negou essa afirmação, diz que o espaço aéreo da Venezuela não está bloqueado, mas a vice-presidente do país diz que não é qualquer pessoa que pode entrar no país, então o acesso dessas pessoas foi negado e elas não puderam embarcar, Caio. A questão das fronteiras venezuelanas, só uma ressalva, isso é algo que acontece todas as eleições, é parte do plano de segurança das Forças Armadas. Em geral, a Venezuela fecha as suas fronteiras para as eleições aqui no país. Luciana, você está aí desde o começo da semana acompanhando, cobrindo muito bem aí essas eleições, esses dias que antecedem a eleição. O que você, nessa condição de repórter, excelente repórter, nossa correspondente lá em Buenos Aires, o que mais te chamou, ou tem te chamado a atenção nesses dias todos aí em Caracas? Olha, Caio, primeira coisa, os preços. Está tudo caríssimo aqui na Venezuela. É um país completamente diferente do que era um país há 10 anos, quando o que a gente via era escassez de papel higiênico, de desodorante, de shampoo, que a gente entrava no supermercado, tinha o mesmo shampoo da mesma marca ocupando toda a prateleira para disfarçar essa escassez. E eu morava aqui há 10 anos, justamente, a gente olhava, todo mundo desenvolveu uma espécie de olhar de raio-x para ver o que as pessoas levavam na sacolinha para perguntar onde elas tinham conseguido comprar os produtos. Agora isso não acontece. Os supermercados estão repletos de produtos, mas o custo de vida aqui na Venezuela é altíssimo. E outro ponto que chama muito a atenção aqui é justamente a incerteza em relação ao processo eleitoral. Todo mundo com quem você conversa na rua tem convicção de que um lado ou outro vai ganhar, mas existe muita dúvida se a oposição ou se o governo vão reconhecer os resultados. É uma eleição bastante atípica justamente por essa incerteza, Todo mundo acha um lado ou outro vai ganhar, mas ninguém sabe se o outro lado vai aceitar o resultado. Bom, Luciana, excelente trabalho aí para você, viu? Vamos lá, dá uma amarrada aqui nesse dia que antecede, 2 dias que antecedem as eleições. O desfecho, como a nossa repórter, a nossa correspondente lá em Caracas nos disse, é incerto. Um país acusado de perseguir opositores do regime chavista, que está no poder há 25 anos. Veja na reportagem. A oposição atraiu multidões entusiasmadas ao longo da campanha. São eleitores que buscam um novo modelo econômico e político para o país, governado pelo Partido Socialista de Maduro e Hugo Chávez por 25 anos. Maduro, no poder desde 2013, encerrou sua campanha num discurso em Caracas, chamando a oposição de fascistas, imperialistas e se apresentando mais uma vez como a única solução que vai trazer paz e prosperidade. O clima acirrado levanta dúvidas da comunidade internacional sobre o respeito aos resultados das urnas.
De um lado, a oposição extremamente confiante nas pesquisas. O candidato Edmundo Gonzalez aparece com 59,68% das intenções de voto. Nicolás Maduro aparece bem abaixo, em segundo lugar, com 14,64%, segundo o levantamento da ORC Consultores. Numa eventual derrota de Maduro, o receio vem desde o histórico das eleições de 2018, vista como uma farsa pelos Estados Unidos e outros países, até as dificuldades impostas aos seus concorrentes nesta eleição. Em meio à incerteza sobre o desfecho da votação, as atenções e expectativas se voltam para as Forças Armadas. Há muito tempo, os militares apoiam Maduro e o antecessor Hugo Chávez. Uma contabilidade extraoficial aponta haver 2.500 generais no país. Embora haja militares dissidentes, boa parte deles presos, a maioria apoia o regime. Por isso, há receio de que uma eventual contestação de Maduro seja respaldada pelos oficiais. Ao mesmo tempo, aliados de Edmundo Gonzalez relataram à CNN que o grupo intensificou o contato com o exército do país com o objetivo de que eles garantam que o resultado da eleição deste domingo seja respeitado. Nesta semana, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, disse que os militares respeitarão o resultado da eleição de domingo. Ricardo Salvador, se a oposição vencer, ela toma posse? Bom, a oposição tem a convicção de que haverá uma transição civil, cívica, e que tomarão posse, sem dúvidas. E esse é o cenário mais provável, na sua percepção? É o da vitória da oposição e uma transição pacífica? É aí a grande questão, Caio. A transição pacífica é justamente o que diversos atores regionais têm tratado de fazer apelos e declarações, e aí evidenciamos a posição assumida pelo próprio Maduro, que na última semana evidenciou uma transição onde inicialmente fazia alguma sorte de discurso de ódio e de intimidação, chamando de um eventual conflito, de uma guerra fratricida, de um banho de sangue, e que já no dia de ontem estava fazendo referência a apelos de parcimônia, de senso comum e, inclusive, desse caráter cívico da sociedade venezuelana. E, sem dúvidas, a pressão exercida por diversos atores regionais influenciou nessa mudança de discurso. Ô Lorival, a sua percepção é que essa contestação, né, e a gente na reportagem, nós tratamos disso, como ficaram as armas ali, o Exército, né? Esses generais, eles vão apoiar o resultado da eleição, eles vão aguardar um comando do Maduro, eles vão acatar ali as reivindicações da oposição quanto ao respeito ao resultado eleitoral. Eles são uma peça-chave, né? Na minha compreensão do desfecho de domingo. Qual a sua percepção? Para onde eles vão caminhar? Tendem a caminhar? Eu vejo sim que o Maduro ele errou, né, na estratégia dele. Ele pretendia empurrar a população para o boicote à eleição. Acredito que era a aposta dele, como aconteceu no passado, né, quando houve evidências de irregularidades. Eu me lembro de um processo que eu cobri ali por volta de 2005, 2006, quando apareceram nas calçadas de Caracas vendedores vendendo CDs com listas de eleitores, e havia ali um receio de serem expostos, sobretudo os funcionários públicos e tal, esses eleitores que teriam votado contra o governo em um plebiscito que tinha ocorrido sobre a Constituição, uma mudança na Constituição venezuelana, e aí isso levou as pessoas a boicotarem as eleições, e aí o governo obteve de forma legítima uma maioria na Assembleia Nacional. E aquilo foi uma lição para os venezuelanos que passaram então a tentar participar das eleições. No período do Chávez, com toda a manipulação que havia, toda a hostilidade e o dinheiro distribuído, sobretudo para os pobres, nas missões, né, que eram Bolsa Família, digamos assim, que eram todo tipo de projetos, ele conseguia ainda ganhar eleições e tal.
estava acabando com a imprensa livre também, muita manipulação. Mas depois da morte dele, realmente o regime não conseguiu mais ganhar eleições de forma legítima, né? Em 2015 foi a última eleição legítima em que a oposição venceu, controlou a Assembleia Nacional. E aí, a partir daí, veio a fraude realmente no sistema, né? Agora, o que eu sinto, em 2017, a eleição que eu cobri da Assembleia Constituinte, houve muita resistência, muitas manifestações. Eu me lembro de 126 mortos em confronto com as forças de segurança e, sobretudo, forças irregulares usadas pelo regime. Em 2018, eu cobri aquela tentativa de entrega da ajuda humanitária, quando o Juan Guaidó era um presidente ali interino, né, nomeado pela Assembleia Nacional. E naquele momento foi quando os venezuelanos desistiram de brigar nas ruas, eu senti, né, assim, que se cansaram, houve uma fadiga, né, o regime venceu, houve um cansaço por parte dos venezuelanos, e eu sinto que tanto os militares quanto a população não quer um banho de sangue, não quer a violência. Então, a saída, eu acho que será, ela depende de 3 fatores, da interação entre 3 questões. Em primeiro lugar, esse desejo de evitar um banho de sangue. Em segundo lugar, o desejo dos militares de alta patente que estão envolvidos no regime, do Nicolás Maduro, das pessoas que pertencem ao regime, de não irem para a cadeia pelos crimes dos quais são acusados, e o desejo da oposição de, dessa vez, realmente conseguir impor, né, o cumprimento daquilo que daquilo que a população votou, né, uma vitória eleitoral. Então, desses 3 aspectos vai surgir aí um desfecho que não sabemos qual será. A situação da Venezuela, eu acho que a política é um reflexo, mas a situação econômica, a gente ouviu a Luciana contar da diferença, né, de há 10 anos, quando havia escassez, e hoje há produtos, mas a população não tem renda. É por isso que é tão difícil, quando você olha para o quadro econômico da Venezuela, é tão difícil entender quem é que ainda consegue apoiar o regime de Maduro. A Venezuela conseguiu um feito inédito no mundo. A economia que teve a maior contração, um pouco menos de uma década